Será que os golfinhos conseguem se reconhecer no espelho? Eles têm linguagem própria? E o mais curioso, será que eles são até mais empáticos do que muitos humanos? Imagina a cena. Você está flutuando sob as águas cristalinas do litoral brasileiro e, de repente, um grupo de golfinhos se aproxima. Eles não estão apenas nadando, estão conversando. Cada um emite sons únicos, como se estivessem chamando uns aos outros pelo nome. Um deles se aproxima, te observa com aquele olhar profundo e você tem a nítida sensação de estar sendo avaliado, julgado até, como se houvesse uma inteligência ali dentro que vai muito além do instinto. Pois é exatamente isso que a ciência tem descoberto nas últimas décadas. Os golfinhos não são apenas animais marinhos adoráveis, eles são uma das formas de vida mais inteligentes que já evoluíram neste planeta. E ao longo deste vídeo, você vai descobrir como a mente deles desafia tudo o que sabíamos sobre inteligência animal. Desde a capacidade de se reconhecer no espelho, até indícios de cultura, empatia e até mesmo algo que podemos chamar de linguagem. Prepara-se, porque o que você vai descobrir sobre os golfinhos pode mudar completamente a forma como você vê o reino animal. Quando pensamos em golfinhos, a primeira imagem que vem à mente é aquela criatura sorridente saltando sobre as ondas, não é? Mas por trás daquela aparência simpática existe uma história evolutiva fascinante e um cérebro que rivaliza com os primatas mais inteligentes do planeta. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa que muita gente confunde. Golfinhos não são peixes. Eles são mamíferos marinhos, assim como nós. Isso significa que respiram ar através de um orifício no topo da cabeça, o espiráculo. Dão à luz filhotes vivos que mamam leite materno e mantêm a temperatura corporal constante. Basicamente, são mamíferos que decidiram voltar para o mar há milhões de anos, e essa decisão evolutiva moldou uma das mentes mais fascinantes da natureza. O que realmente coloca os golfinhos em destaque na biologia marinha é o tamanho e a complexidade do cérebro deles. Em relação ao tamanho do corpo, o cérebro de um golfinho é proporcionalmente um dos maiores entre todos os animais. Mas não é só o tamanho que impressiona, é a estrutura. O córtex cerebral dos golfinhos é altamente dobrado, cheio de sulcos e circunvoluções, característica associada ao processamento de informações complexas. É um cérebro preparado para fazer muito mais do que simplesmente nadar e comer peixe. Agora, vamos construir um mapa mental do que torna esses animais tão especiais. Primeiro, temos o comportamento social extremamente elaborado. Golfinhos vivem em grupos complexos, com hierarquias, alianças e até amizades que duram décadas. Segundo, a comunicação. Eles usam uma combinação sofisticada de cliques, assobios e gestos corporais para trocar informações. Terceiro, a empatia. Existem relatos documentados de golfinhos ajudando membros feridos do grupo e até salvando humanos em perigo. Quarto, o aprendizado. Eles são capazes de aprender por imitação, transmitir conhecimento entre gerações e até usar ferramentas. E quinto, algo que pouquíssimos animais demonstram: autoconsciência, a capacidade de se reconhecer como indivíduo único. E olha só a diversidade. Existem mais de 40 espécies de golfinhos espalhadas pelos oceanos e rios do mundo. Desde o enorme golfinho nariz de garrafa, que todo mundo conhece, até espécies menores e mais raras. Aqui no Brasil, temos representantes incríveis dessa família. Nas águas costeiras, encontramos o golfinho cinza e o boto cinza. E na Amazônia, temos duas espécies fluviais únicas. O boto cor-de-rosa, também chamado de boto vermelho, que é o maior golfinho de rio do mundo, e o tucuxi, seu primo menor e mais ágil. Esses golfinhos de água doce evoluíram para navegar pelos rios lamacentos da floresta, usando sua ecolocalização em condições de visibilidade quase zero.
Mas o que exatamente faz o cérebro de um golfinho ser tão diferente? O que acontece dentro daquela cabeça arredondada que os coloca no pódio da inteligência animal? É isso que vamos descobrir agora. Vamos aos números que revelam por que os golfinhos são tão especiais. Primeiro, o tamanho. Um golfinho nariz de garrafa adulto, a espécie mais estudada, mede entre 2 e 4 metros de comprimento e pesa entre 150 e 650 quilos. Para você ter uma ideia, é mais ou menos o tamanho de um carro compacto, mas com a agilidade de um atleta olímpico. Agora, o cérebro. Um golfinho adulto possui cerca de 1,6 kg de massa cerebral. Em proporção ao corpo, isso é impressionante. Para comparação, o cérebro humano pesa em média 1,4 kg, mas nosso corpo é bem maior. O mais fascinante não é só o peso, mas a densidade cortical. O neocórtex dos golfinhos, a região responsável pelo pensamento complexo, consciência e emoções, tem uma arquitetura única, com camadas de neurônios tão elaboradas quanto as nossas. Alguns estudos sugerem que golfinhos podem ter até 37 bilhões de neurônios no córtex, um número comparável ao dos humanos e superior ao dos chimpanzés. Expectativa de vida. Os golfinhos nariz de garrafa podem viver entre 40 e 50 anos na natureza, algumas fêmeas chegando aos 60. É quase uma vida humana inteira. Tempo mais do que suficiente para acumular experiências, aprender e formar memórias complexas. A dieta deles é carnívora e surpreendentemente variada. Golfinhos comem principalmente peixes como sardinhas, tainhas e cavalas, mas também lulas e crustáceos. Um adulto consome entre 5 e 15 quilos de alimento por dia. Imagine fazer compras para alimentar um grupo de 20 golfinhos. É praticamente uma peixaria inteira sendo devorada diariamente. A estrutura social é outro dado impressionante. Golfinhos vivem em grupos chamados de pods, que podem ter de 2 a 30 indivíduos, mas às vezes formam superpods com centenas ou até milhares de golfinhos reunidos. Dentro desses grupos existem alianças, parentescos e até amizades que duram a vida toda. Fêmeas geralmente ficam próximas de suas mães e irmãs, enquanto machos formam coalizões estratégicas para caçar e se reproduzir. Sobre comunicação, os golfinhos produzem 3 tipos principais de sons. Os cliques, que servem para ecolocalização, são como flashes de sonar que revelam o ambiente ao redor. Os assobios, que funcionam como chamados individuais. Cada golfinho desenvolve seu próprio assobio único como uma assinatura sonora. E os sons pulsados, usados em interações sociais, especialmente durante brincadeiras ou conflitos. E aqui está um marco científico raríssimo. Golfinhos conseguem se reconhecer no espelho. Esse é o chamado teste do espelho, desenvolvido para medir autoconsciência. Quando cientistas marcam golfinhos com tinta e os colocam diante de um espelho, eles investigam a marca em si mesmos, não no reflexo. Isso indica que entendem que aquela imagem é deles próprios. Pouquíssimos animais passam nesse teste. Grandes primatas, elefantes, algumas aves como as pegas e os golfinhos. Quanto à distribuição geográfica, golfinhos estão por todo o planeta. Existem espécies em águas tropicais, temperadas e até polares. No Brasil, eles aparecem desde o litoral do Rio Grande do Sul até o Amapá, com destaque para regiões como Fernando de Noronha, Abrolhos e a costa de Santa Catarina. E claro, os golfinhos de rio habitam a bacia amazônica e seus afluentes, numa área que se estende por milhares de quilômetros. Para você ter noção de escala, um golfinho nariz de garrafa pode nadar a uma velocidade de cruzeiro de cerca de 10 a 15 km por hora, mas em rajadas curtas alcança até 35 km por hora. Se um golfinho nadasse sem parar de Recife ao Rio de Janeiro, uma distância de cerca de 2.000 quilômetros em linha reta, ele levaria apenas alguns dias mantendo sua velocidade média. É uma verdadeira maratona aquática.
Mas velocidade e tamanho são apenas parte da história. O verdadeiro superpoder dos golfinhos está em algo invisível e fascinante, a ecolocalização. E é sobre isso que vamos falar agora. Os golfinhos evoluíram em um ambiente que, de muitas formas, é hostil aos nossos sentidos. O oceano é vasto, escuro nas profundezas, turbulento, e a visão alcança apenas alguns metros em águas costeiras. Como sobreviver, caçar e se comunicar nessas condições? A resposta veio em forma de um dos sistemas sensoriais mais sofisticados da natureza, a ecolocalização. Funciona assim. O golfinho emite uma série de cliques rápidos, estamos falando de até 1.200 cliques por segundo, através de uma estrutura gordurosa na testa chamada de melão. Esse melão funciona como uma lente acústica, focando os sons em um feixe direcionado. Quando esses cliques atingem um objeto, um peixe, uma rocha, outro golfinho, eles voltam como ecos. O golfinho capta esses ecos através da mandíbula, que é cheia de tecido adiposo conectado diretamente ao ouvido interno. O cérebro, então, processa essas informações e literalmente desenha uma imagem sonora do ambiente. Pensa como se fosse um sonar natural em alta definição. Um golfinho consegue detectar um peixe do tamanho de uma moeda a mais de 100 metros de distância. Ele identifica não só a localização, mas também o tamanho, a forma, a textura e até se o objeto está oco ou sólido. É como ter visão de raio-x, mas usando som. A anatomia dos golfinhos é perfeitamente adaptada para isso. A testa arredondada, aquela bochecha característica, é o melão, literalmente um órgão acústico. A mandíbula inferior não serve só para morder, mas para receber ondas sonoras. E o cérebro tem regiões especializadas enormes dedicadas ao processamento auditivo e espacial, muito maiores proporcionalmente do que nos humanos. Aqui no Brasil, nossos golfinhos de rio levaram essa adaptação ao extremo. O boto cor-de-rosa vive em águas que, durante a época das cheias, ficam completamente lamacentas, com visibilidade zero. Mesmo assim, ele navega com precisão entre as árvores inundadas da floresta, caça peixes, evita predadores como jacarés e interage com outros botos. Tudo graças à ecolocalização. O tucuxi, por sua vez, é ainda mais ágil, usando cliques ultrassônicos para perseguir cardumes velozes nos rios rápidos da Amazônia. Os ambientes onde os golfinhos prosperam são, em geral, zonas de alta produtividade biológica. Águas costeiras rasas, estuários, recifes de coral e regiões de ressurgência, onde correntes frias trazem nutrientes do fundo, são perfeitas para eles. Esses lugares atraem cardumes, que por sua vez atraem os golfinhos. No litoral brasileiro, as áreas de maior concentração de golfinhos coincidem com essas zonas produtivas. A costa de Santa Catarina com suas baías, os bancos de abrolhos na Bahia e as águas claras de Fernando de Noronha. Mas a ecolocalização é só o começo. Se você acha impressionante que golfinhos vejam com som, espera até descobrir o que mais acontece dentro daquele cérebro, porque o que vem agora vai te surpreender ainda mais. Se você acha que organização social complexa é exclusividade humana, os golfinhos vão te provar o contrário. Eles vivem em sociedades tão elaboradas que alguns cientistas as comparam às nossas próprias comunidades. Vamos começar pela estrutura básica. Como já mencionamos, os golfinhos vivem em grupos chamados pods. Mas não se trata de ajuntamentos aleatórios. Existem papéis, hierarquias e relações de longo prazo. As fêmeas geralmente formam o núcleo estável do grupo, permanecendo próximas de suas mães, irmãs e filhas. Esses laços matrilineares podem durar décadas. Já os machos costumam deixar o grupo natal quando atingem a maturidade e formam alianças com outros machos, muitas vezes em duplas ou trios que cooperam por anos a fio.
E aqui fica interessante, essas alianças masculinas não são só para a companhia. Elas têm propósitos estratégicos. Machos aliados caçam juntos, usando técnicas coordenadas, protegem uns aos outros de predadores como tubarões e, durante a época reprodutiva, cooperam para cortejar fêmeas ou afastar competidores. É uma verdadeira política social subaquática. Um exemplo fascinante vem da Baía dos Tubarões, na Austrália, onde pesquisadores documentaram alianças de 3 níveis. Primeiro, os machos formam duplas ou trios. Depois, esses pequenos grupos se unem temporariamente com outras duplas para formar superalianças. E essas superalianças competem entre si pelo acesso a fêmeas e recursos. É um nível de organização social que, fora dos humanos, só foi observado em chimpanzés. Agora, sobre os nomes próprios, cada golfinho desenvolve, ainda filhote, um assobio individual único, sua assinatura sonora. É como se fosse o nome dele. E mais impressionante ainda, quando golfinhos querem chamar a atenção de um membro específico do grupo, eles imitam o assobio daquele indivíduo. É como gritar, "Ei, João!" em uma festa. Estudos mostram que golfinhos mantêm esses assobios por toda a vida e conseguem reconhecer os assobios de parentes e amigos mesmo após décadas de separação. A inteligência prática dos golfinhos aparece claramente na caça coordenada. Em várias partes do mundo, cientistas documentaram técnicas sofisticadas. Na Flórida, golfinhos cercam cardumes em águas rasas e criam ondas de lama que confundem os peixes, facilitando a captura. No Brasil, na costa de Santa Catarina, acontece algo ainda mais incrível. Golfinhos cooperam com pescadores humanos. Deixa eu te explicar como funciona. Em cidades como Laguna e Imbituba, há décadas, golfinhos selvagens trabalham em parceria com pescadores artesanais. Os golfinhos conduzem cardumes de tainha em direção aos pescadores que aguardam na praia com redes. Quando o cardume está na posição certa, os golfinhos fazem um movimento específico, geralmente uma batida de cauda ou um mergulho brusco, sinalizando para os pescadores lançarem as redes. Os pescadores capturam parte do cardume. Os peixes assustados se dispersam e ficam mais fáceis para os golfinhos pegarem. É uma verdadeira simbiose interespécies, transmitida de geração em geração, tanto entre golfinhos quanto entre pescadores. Essa cooperação não é instintiva, é aprendida. Golfinhos jovens observam os adultos e aprendem a técnica. Pescadores ensinam seus filhos a identificar os sinais dos golfinhos. É cultura pura e simples. O lado prático da inteligência dos golfinhos também tem um impacto econômico direto. O turismo de avistamento de golfinhos movimenta milhões de reais por ano no Brasil e bilhões globalmente. Lugares como Fernando de Noronha, Abrolhos e a costa de Santa Catarina atraem turistas justamente pela possibilidade de nadar com golfinhos em habitat natural. Esse turismo, quando feito de forma responsável, gera empregos, renda para comunidades costeiras e, crucialmente, incentiva a conservação marinha. Afinal, golfinhos saudáveis e oceanos limpos são a base desse negócio. Mas toda essa organização social, essa inteligência prática, essas técnicas transmitidas entre gerações, tudo isso tem raízes profundas no tempo. Porque a história evolutiva dos golfinhos é uma das mais improváveis e fascinantes da Terra. E é sobre isso que vamos falar agora. A história dos golfinhos é uma jornada de milhões de anos que começa em terra firme. Sim, você leu certo. Os ancestrais dos golfinhos eram mamíferos terrestres de 4 patas. Marco 1. Há 50 milhões de anos. Os ancestrais terrestres. Tudo começa no Eoceno, época em que os continentes ainda estavam se reorganizando após a extinção dos dinossauros. Nesse cenário, vivia um grupo de mamíferos ungulados, animais com cascos, que se aventuravam cada vez mais na água em busca de alimento.
Esses ancestrais dos golfinhos eram parentes distantes dos hipopótamos atuais. Imagina uma criatura de 4 patas, com focinho alongado, que passava parte do tempo na água doce de rios e pântanos. Com o tempo, esses animais se tornaram mais e mais aquáticos. Marco 2. Há 40 milhões de anos, a transição para a vida marinha. Ao longo de milhões de anos, a pressão evolutiva foi moldando corpos cada vez mais adequados à natação. As patas dianteiras se transformaram em nadadeiras. As patas traseiras desapareceram quase completamente. Golfinhos modernos ainda têm vestígios de ossos pélvicos escondidos no corpo. A cauda se expandiu em uma poderosa nadadeira horizontal. O corpo ficou mais hidrodinâmico e as narinas migraram para o topo da cabeça, formando o espiráculo. Essa transição é documentada por dezenas de fósseis, como o famoso Basilosaurus, uma espécie intermediária que já era totalmente aquática, mas ainda tinha membros posteriores visíveis. Marco 3. Há 30 milhões de anos. A evolução da ecolocalização. Conforme os ancestrais dos golfinhos se espalhavam pelos oceanos, enfrentavam um novo desafio: caçar em águas escuras. Foi então que a ecolocalização começou a evoluir. Estruturas no crânio se especializaram para produzir e focar sons. O melão se desenvolveu e regiões do cérebro dedicadas ao processamento auditivo se expandiram dramaticamente. Essa inovação evolutiva abriu um mundo de possibilidades, permitindo que golfinhos explorassem ambientes onde a visão era inútil. Marco 4. Há 10 milhões de anos. As grandes migrações oceânicas. Com a ecolocalização aprimorada, os golfinhos se espalharam por todos os oceanos do planeta. Algumas linhagens entraram em rios, dando origem aos botos de água doce da Amazônia e da Ásia. Outras se especializaram em águas polares, equatoriais ou profundas. A diversificação foi explosiva, resultando nas mais de 40 espécies que existem hoje. Marco 5. Milênios atrás. O contato com humanos nas civilizações antigas. Golfinhos apareceram na mitologia e arte de praticamente todas as civilizações costeiras antigas. Na Grécia, eles eram sagrados, associados ao deus Apolo, e vistos como salvadores de marinheiros. Pinturas em cerâmicas gregas mostram golfinhos há mais de 3.000 anos. No Brasil pré-colombiano, povos indígenas da Amazônia já contavam lendas sobre o boto cor-de-rosa, muitas vezes retratando-o como uma criatura mágica capaz de se transformar em humano. Essas histórias persistem até hoje nas comunidades ribeirinhas. Marco 6, século XX. A era moderna da pesquisa científica. Foi só no século passado que começamos realmente a entender os golfinhos cientificamente. Na década de 1960, o biólogo John Lilly conduziu os primeiros estudos sobre comunicação de golfinhos, embora muitas de suas conclusões tenham sido depois contestadas. Nas décadas seguintes, pesquisadores como Lewis Herman, Diana Rice e outros demonstraram capacidades cognitivas impressionantes, aprendizado simbólico, uso de ferramentas, cooperação complexa. O estudo dos golfinhos se tornou um campo vibrante da biologia comportamental. Marco 7, anos 2000 até hoje. Descobertas sobre autoconsciência e cultura. Nas últimas 2 décadas, as descobertas se aceleraram. Em 2001, Diana Reis e Lori Marino publicaram um estudo revolucionário mostrando que golfinhos passam no teste do espelho. Em 2005, cientistas documentaram o uso de esponjas marinhas como ferramentas na Austrália. Em 2020, pesquisadores revelaram que golfinhos usam corais medicinais para tratar infecções de pele. E estudos genéticos recentes sugerem que diferentes populações de golfinhos têm comportamentos únicos transmitidos culturalmente, não geneticamente. E é justamente nesse ponto que a cultura dos golfinhos começa a aparecer assustadoramente parecida com a nossa. Quando falamos em cultura, normalmente pensamos em humanos.
Nossa música, nossas tradições, nossa arte. Mas cultura, no sentido científico, é simplesmente a transmissão de comportamentos aprendidos entre gerações, independentemente da genética. E nesse sentido, os golfinhos definitivamente têm cultura. Vamos começar com o exemplo mais famoso: o uso de esponjas marinhas. Na Baía dos Tubarões, na Austrália, cientistas observaram que algumas fêmeas de golfinho carregam esponjas marinhas no focinho enquanto caçam no fundo do mar. A esponja funciona como uma luva protetora, impedindo que o focinho sensível se machuque em rochas e corais enquanto fuçam por peixes escondidos. O impressionante é que esse comportamento não é universal, apenas um grupo específico de golfinhos faz isso. E mais, é transmitido de mãe para filha. As filhotes observam as mães, imitam o comportamento e, quando crescem, ensinam às próprias filhas. Isso é cultura. Alguns cientistas chamam essas fêmeas de spongers, uma verdadeira linhagem cultural subaquática. Outro exemplo vem da forma como diferentes populações caçam. Em algumas regiões, golfinhos usam a técnica da rede de bolhas. Nadam em círculo soprando ar, criando uma cortina de bolhas que confunde e aprisiona cardumes. Em outros lugares, batem a cauda na superfície para atordoar peixes. Na Escócia, golfinhos aprenderam a roubar peixes de redes de pesca, uma técnica que se espalhou como uma moda entre os jovens do grupo. Esses comportamentos não estão no DNA. São aprendidos socialmente. E não é só caça. Golfinhos têm rituais sociais que parecem puramente lúdicos ou simbólicos. Eles se cumprimentam esfregando nadadeiras, nadam lado a lado em sincronia perfeita e às vezes fazem verdadeiras acrobacias coordenadas sem motivo aparente além da diversão. Jovens golfinhos brincam com objetos, pedaços de algas, conchas, até peixes mortos, como se fossem brinquedos. Eles jogam passo a passo com esses objetos, testam limites, exploram. Há ainda relatos emocionantes sobre empatia e luto. Golfinhos foram observados carregando filhotes mortos por dias, relutando em deixá-los ir. Ajudam membros feridos do grupo a subir à superfície para respirar. E existem dezenas de relatos documentados de golfinhos protegendo humanos de tubarões ou guiando nadadores perdidos de volta à costa. Alguns cientistas argumentam que esses comportamentos indicam empatia genuína, a capacidade de sentir e responder ao sofrimento alheio. Na cultura humana, os golfinhos ocupam um lugar especial. Na Grécia Antiga, matar um golfinho era considerado sacrilégio, punível com a morte. Lendas contavam que golfinhos salvaram poetas e heróis do afogamento. Afrescos minoicos de 3.500 anos atrás mostram golfinhos saltando entre navios. No Brasil, o boto cor-de-rosa é protagonista de lendas amazônicas. Dizem que ele se transforma em um homem sedutor nas noites de festa, usando sempre um chapéu para esconder o espiráculo. Essas histórias refletem a fascinação milenar dos humanos por esses animais. No século XX, golfinhos se tornaram ícones da cultura pop. A série Flipper, dos anos 1960, apresentou para milhões de crianças um golfinho heróico que sempre salvava o dia. Filmes como O Dia do Golfinho exploraram a inteligência deles, às vezes de forma fantasiosa. E documentários modernos continuam revelando novos aspectos dessa inteligência. Uma curiosidade que viralizou na internet. Em um aquário, pesquisadores treinaram golfinhos a executar truques seguindo comandos de mão. Depois de algumas semanas, os golfinhos começaram a criar seus próprios truques e pedir aos tratadores que os imitassem. Literalmente, eles inverteram o jogo. Quando os humanos tentavam copiar os movimentos, os golfinhos aplaudiam batendo as nadadeiras na água. É difícil não ver personalidade e senso de humor nisso. Mas quanto mais descobrimos sobre os golfinhos, mais perguntas surgem. Será que eles realmente têm uma linguagem complexa como a nossa?
Será que são conscientes de si mesmos da mesma forma que nós? Essas questões nos levam ao próximo ponto. Agora, vamos a alguns fatos rápidos e impressionantes que vão fazer você ver os golfinhos com outros olhos. 1. Cada golfinho tem um nome que assobia desde filhote. Já falamos sobre isso, mas vale reforçar. Quando um golfinho nasce, ele desenvolve um assobio único nos primeiros meses de vida. Esse assobio funciona literalmente como um nome. E mais, os golfinhos chamam uns aos outros imitando esses assobios específicos. Imagine a cena. Você está nadando em um grupo de 20 golfinhos e, de repente, ouve um assobio específico ecoando pela água. Todos param e olham na direção de um indivíduo. Ele foi chamado pelo nome. 2. Dormem com metade do cérebro por vez. Literalmente, golfinhos não podem simplesmente desligar e dormir como nós, porque precisam subir à superfície regularmente para respirar. A solução evolutiva? Sono uniemisférico. Um hemisfério do cérebro dorme enquanto o outro permanece acordado, controlando a respiração e a natação. Depois de algumas horas, eles trocam. É como se metade de você dormisse, enquanto a outra metade continua dirigindo. E durante esse sono, um olho fica fechado, o do lado do hemisfério dormindo e o outro aberto. 3. Podem reconhecer a si mesmos em espelhos e vídeos. O teste do espelho já foi mencionado, mas há mais. Golfinhos também reconhecem a si mesmos em imagens de vídeo. Em experimentos, quando filmados e mostrados simultaneamente suas próprias imagens em um monitor subaquático, eles claramente entendem que estão vendo a si mesmos, não outro golfinho. Eles testam movimentos, observam partes do corpo que normalmente não conseguem ver. Isso indica um nível de autoconsciência que é raríssimo no reino animal. 4. Já ajudaram humanos perdidos no mar, em vários relatos documentados. Não são só lendas. Há dezenas de casos documentados de golfinhos protegendo nadadores de tubarões, circundando-os até que a ajuda chegue ou guiando barcos à deriva de volta à costa. Em 2004, na Nova Zelândia, um grupo de golfinhos cercou nadadores e começou a nadar em círculos agitados. Os nadadores, confusos, tentaram sair, mas os golfinhos os empurravam de volta. Foi quando perceberam. Havia um tubarão branco a poucos metros. Os golfinhos mantiveram a formação protetora até o tubarão ir embora. É impossível não ver intenção nesse comportamento. 5. Golfinhos se divertem com bolhas, truques e até brincadeiras interespécies. Golfinhos adoram brincar. Eles criam anéis de bolhas perfeitos debaixo d'água. Depois, nadam através deles, fazem truques acrobáticos, surfam em ondas e até brincam com outras espécies. Há vídeos de golfinhos jogando bola, com cachorros na praia, passando objetos para humanos ou perseguindo baleias juvenis de forma aparentemente amigável. Esse comportamento lúdico sem função reprodutiva ou alimentar é sinal de cérebros complexos com capacidade para o prazer pela experiência em si. 6. A audição deles é dezenas de vezes mais sensível que a humana. Humanos ouvem frequências entre 20 Hz e 20 kHz. Golfinhos ouvem entre 1 Hz e 150 kHz. Eles percebem sons que para nós são completamente inaudíveis. E não é só a amplitude, é a precisão. Golfinhos conseguem distinguir entre moedas de diferentes metais pelo som que fazem ao cair na água. Conseguem detectar um peixe se movendo a 100 metros, tentar novamente continuar de distância em meio ao barulho de ondas e correntes. É como se tivessem superaudição comparada à nossa. 7. Alguns pesquisadores sugerem que eles podem ter dialetos regionais. Estudos recentes mostram que golfinhos de diferentes regiões usam variações nos seus assobios e cliques, como sotaques ou dialetos.
Golfinhos da costa leste da Escócia têm padrões de comunicação ligeiramente diferentes dos golfinhos da costa oeste, mesmo sendo da mesma espécie. Populações isoladas no Mediterrâneo desenvolveram suas próprias variantes linguísticas. Isso reforça a ideia de que a comunicação dos golfinhos não é puramente instintiva, mas tem componentes culturais aprendidos. Mas com tanta inteligência, tantas capacidades cognitivas impressionantes, será que realmente entendemos quem são os golfinhos? Será que sabemos o que se passa naquelas mentes? É sobre essas questões mais profundas que vamos falar agora. Quanto mais aprendemos sobre a inteligência dos golfinhos, mais dilemas éticos surgem. E algumas dessas questões estão no centro de debates científicos e sociais nos dias de hoje. Vamos começar pelo tema do cativeiro. Durante décadas, golfinhos foram mantidos em aquários e parques marinhos ao redor do mundo, realizando shows e interagindo com visitantes. O argumento era educacional. Permitir que pessoas conhecessem esses animais de perto inspiraria conservação. Mas nas últimas 2 décadas, a percepção mudou drasticamente. Hoje sabemos que golfinhos são animais com demandas cognitivas e sociais extremamente complexas. Na natureza, eles nadam dezenas de quilômetros por dia, vivem em grupos grandes e dinâmicos, caçam, exploram. Em tanques, mesmo os maiores, esse universo é reduzido a uma fração mínima. Estudos mostraram que golfinhos em cativeiro apresentam comportamentos estereotipados, movimentos repetitivos sem função, que são indicadores de estresse psicológico. Alguns param de usar ecolocalização, já que as paredes do tanque criam ecos confusos. Outros se tornam agressivos ou apáticos. A expectativa de vida, embora às vezes comparável à natureza em instalações modernas e bem geridas, esconde a questão da qualidade dessa vida. Como resultado, vários países e regiões começaram a banir ou restringir severamente o cativeiro de golfinhos. O Canadá proibiu a reprodução e importação de cetáceos para entretenimento. A França anunciou o fim gradual de shows com golfinhos. No Brasil, o debate é acalorado. Ainda existem alguns delfinários, mas há pressão crescente de organizações de conservação e cientistas para que essas instalações sejam transformadas em santuários ou fechadas. A questão central é: podemos justificar manter um animal com capacidades cognitivas comparáveis às de primatas em confinamento para entretenimento? Mas não é só sobre cativeiro. Outro debate atual envolve a comunicação dos golfinhos. Eles têm uma linguagem verdadeira? Esse é um dos tópicos mais controversos na ciência comportamental. Por décadas, pesquisadores tentaram decodificar os sons dos golfinhos. Sabemos que eles usam assobios individuais, que combinam cliques em padrões específicos durante a caça e que trocam vocalizações em sequências que parecem conversacionais. Alguns estudos sugerem que golfinhos podem transmitir informações complexas: localização de comida, presença de predadores, até mesmo intenções. No entanto, a maioria dos cientistas é cautelosa. Uma linguagem, no sentido estrito, requer sintaxe, regras para combinar elementos menores em mensagens maiores com significados novos. Ainda não temos evidências conclusivas de que golfinhos façam isso. O que parece claro é que eles têm um sistema de comunicação sofisticado, mas chamar isso de linguagem, no sentido humano, pode ser prematuro. Talvez os golfinhos se comuniquem de forma tão diferente da nossa que nossas definições simplesmente não se aplicam. Outra descoberta recente que chamou a atenção global: golfinhos usam remédios naturais. Em 2022, pesquisadores publicaram um estudo fascinante mostrando que golfinhos no Mar Vermelho se esfregam repetidamente em corais específicos. Análises químicas revelaram que esses corais produzem compostos com propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias.
Os golfinhos parecem estar tratando infecções de pele deliberadamente. Não é comportamento aleatório. Eles procuram corais específicos, se esfregam em padrões consistentes e fazem isso especialmente quando apresentam lesões. É uma forma de automedicação que só havia sido documentada antes em primatas e alguns outros mamíferos terrestres. No fronte da conservação, há notícias boas e ruins. As boas, diversas iniciativas no Brasil e no mundo estão protegendo habitats críticos para golfinhos. A criação de áreas marinhas protegidas, regulamentação do turismo de avistamento e programas de educação ambiental têm mostrado resultados positivos. Populações de golfinhos cinza na costa sul do Brasil parecem estáveis. O boto cor-de-rosa, embora ainda ameaçado, tem recebido mais atenção e proteção nos últimos anos. Golfinhos enfrentam ameaças crescentes, poluição sonora dos oceanos, causada por tráfego de navios, exploração de petróleo e sonares militares, interfere na ecolocalização e comunicação. Poluição química, especialmente plásticos e metais pesados, se acumula nos tecidos desses predadores de topo. Captura acidental em redes de pesca mata milhares de golfinhos anualmente no Brasil e no mundo. E as mudanças climáticas estão alterando a distribuição de presas, forçando golfinhos a migrar ou enfrentar escassez alimentar. O que todas essas nuances revelam é uma verdade desconfortável. Quanto mais entendemos sobre os golfinhos, mais percebemos o quanto eles são parecidos conosco em aspectos fundamentais. Eles têm autoconsciência, cultura, comunicação complexa, empatia, até mesmo senso de identidade individual. E isso nos força a repensar nossa relação com eles. Compreender a mente dos golfinhos não é apenas um exercício científico fascinante. É também uma oportunidade de entender melhor o que significa ser inteligente, consciente e social, independentemente da espécie. Quando olhamos para um golfinho e vemos um ser pensante olhando de volta, somos lembrados de que a inteligência não evoluiu só uma vez na Terra. Ela surgiu de formas diferentes, em ambientes diferentes, mas sempre com elementos em comum. A necessidade de cooperar, comunicar e compreender o mundo ao redor. Então, será que os golfinhos conseguem se reconhecer no espelho? Sim, e isso os coloca em um clube extremamente exclusivo de animais com autoconsciência. Eles têm linguagem própria? Ainda estamos descobrindo, mas certamente possuem um sistema de comunicação mais sofisticado do que a maioria das espécies no planeta. E são mais empáticos que muitos humanos? Bem, quando um golfinho ajuda um membro ferido do grupo a respirar, ou protege um nadador de um tubarão, ou carrega um filhote morto por dias, é difícil não reconhecer ali uma profundidade emocional impressionante. Ao longo deste vídeo, viajamos pela mente dos golfinhos, desde a anatomia extraordinária do cérebro deles até a complexidade da vida social, passando pela ecolocalização que literalmente desenha o mundo em som, pela história evolutiva de 50 milhões de anos que os trouxe do solo para os oceanos, e pelas descobertas recentes que continuam surpreendendo até os cientistas mais experientes. Os golfinhos nos ensinam algo fundamental. A inteligência pode surgir em formas inimagináveis. Um animal sem mãos, que vive submerso, que nunca construiu ferramentas complexas ou escreveu uma palavra, desenvolveu capacidades cognitivas que rivalizam com as dos primatas mais sofisticados. Eles têm nomes, cultura, empatia, autoconsciência e uma forma de perceber o mundo através do som que nós mal começamos a compreender. Imagina a cena final. Um golfinho emergindo à superfície das águas cristalinas, aquele sorriso característico no rosto, que na verdade é apenas anatomia, mas parece tão expressivo, e aquele olho inteligente observando você. Por um instante, existe uma conexão. Duas espécies de mamíferos inteligentes, separadas por milhões de anos de evolução,
mas unidas pela curiosidade mútua. O golfinho mergulha de volta, desaparecendo nas profundezas azuis, e você fica com a sensação de que acabou de testemunhar algo raro. Um vislumbre de uma inteligência verdadeiramente alienígena e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Compreender os golfinhos não é só sobre biologia marinha, é sobre expandir nossa definição do que significa ter uma mente, o que significa ser consciente, o que significa fazer parte de uma cultura. Eles nos lembram de que não estamos sozinhos neste planeta quando se trata de inteligência. E talvez, ao aprender a respeitar e proteger essas mentes notáveis, aprendamos também a respeitar melhor toda a teia de vida da qual fazemos parte. Se você ficou tão impressionado quanto eu com a mente dos golfinhos, deixa o like aqui embaixo, ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas curiosas como você. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana tem conteúdo novo sobre ciência, natureza e as maravilhas do nosso planeta. E me conta aqui nos comentários, qual outro animal você acha que pode nos surpreender tanto assim? Baleias? Polvos? Corvos? Elefantes? Deixe a sua sugestão que eu quero saber. E se você quer se aprofundar ainda mais no assunto, vou deixar links na descrição para artigos científicos e documentários incríveis sobre golfinhos. Vale muito a pena conferir. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, toda vez que você vir um golfinho, seja em uma praia, em um documentário ou até em um desenho, vai saber que por trás daquele sorriso existe uma das mentes mais fascinantes que a evolução já produziu. Até a próxima.